três coisas que Jesus abre. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos desanimados que caminhavam em direção a Emaús, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, aprendemos que três coisas foram abertas pelo Senhor, as mesmas que são abertas no processo da conversão de um pecador. Primeiro, Jesus abriu seus olhos para que enxergassem aquele que tinha caminhado com eles como um desconhecido até ali. Depois lhes abriu as Escrituras, para mostrar que ele era o mesmo anunciado pelos profetas e esperado por Israel. E finalmente, lhes abriu o entendimento para compreenderem as mesmas Escrituras. São estas as coisas que Jesus abriu em mim, e deve abrir em você se crer nele como seu Salvador e Senhor. E quando uma pessoa é levada a Cristo, ela passa por um processo como aquele que fala em Lucas, no último capítulo de Lucas, eu acho que é o capítulo 24, quando os discípulos que estavam saindo de Jerusalém em direção a Emaús encontram-se com o Senhor Jesus, mas não o reconhecem, não enxergam que é Ele. Estão cegos espiritualmente. E ali o Senhor abre três coisas naquele encontro com eles. Primeiro, Ele abre a palavra para eles. Ele expõe as Escrituras, começando por Moisés e todos os profetas. Eles expõem as Escrituras do Antigo Testamento, obviamente, e eles escutam aquilo e depois eles vão falar assim: não nos aquecia o coração quando Ele nos abria as Escrituras. Ele abre as Escrituras para ele. O primeiro passo para a salvação é um contato com as Escrituras abertas, com a Bíblia. Isso aqui. Esse é o primeiro passo. Uma vez que há um contato com a Bíblia, é possível o Espírito Santo incutir vida naquela pessoa morta nos seus delitos e pecados. E aí, uma vez tendo vida, nós encontramos esses homens chegando num ponto, e eles agora têm um desejo do Senhor. Eles falam: Senhor, fica conosco, já é tarde, porque o Senhor faz que vai continuar o caminho e largá-los. Fica conosco, já é tarde. E o Senhor fica com eles e vai comer com eles, e quando Ele dá graças para comer, os olhos deles se abrem. E eles veem o Senhor. Eles viram o Senhor nesse momento. Eles viram, primeiro as Escrituras abertas, agora os olhos, agora eles reconhecem: é Ele, é Jesus, é o mesmo Jesus que a gente seguia, mas que morreu, a gente estava triste, achando que tinha perdido toda a esperança, e agora ele abre os nossos olhos, agora nós o vimos. É Ele, mas o que acontece em seguida? O Senhor desaparece. Jesus desaparece da frente deles. Alguém pode falar: mas é brincadeira, agora que mostrou para eles, abriu os olhos dele, por que desaparecer, não é? Estava certo, corretíssimo desaparecer. Sabe por quê? Porque eles não precisavam mais ver Jesus para crer. Eles agora podiam andar por fé. E no mesmo momento, imediatamente, aquilo que eles falaram: Senhor no sentido, eles não sabiam que era o Senhor Jesus, Senhor no sentido de respeito, fica conosco porque já é tarde. Obviamente viajar à noite seria perigoso por aquelas estradas, e eles, no mesmo momento que vem a Cristo, desaparece na frente deles, o que eles fazem? Voltam correndo para Jerusalém. Mas espera aí, é noite, vocês não falaram que era noite? Por que vocês vão sair à noite viajando com perigo? Não importa. É Ele, nós vamos lá em Jerusalém, porque Ele falou que era lá o lugar que Ele ia nos encontrar. E quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os discípulos e começam a contar alegres que eles tinham visto o Senhor no caminho, com todo aquele regozijo do encontro. E aí os discípulos estão contentes com toda aquela notícia, e o Senhor aparece no meio deles: paz seja convosco. E traz paz. E aí diz ali que o Senhor abriu o entendimento deles. Essa é a terceira coisa que Ele abre nos seus discípulos nesse último capítulo de Lucas. Então, uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus, tem os seus olhos abertos pelo próprio Senhor, vai agir por fé para ganhar entendimento da palavra de Deus, porque quando a gente se converte não entende nada. Eu, quando me converti, não entendia nada. De repente eu estava convertido só, mas eu falei: e agora? Onde eu vou? Aí eu comecei a ir à missa, porque o único lugar que eu sabia que falavam de Jesus na época, não tinha toda essa balbúrdia de programas evangélicos, eu comecei a ir na missa. Porque eu achava que... Aí fui um ano na missa, ajudava o padre, inclusive, na missa, cantava, tocava violão na missa, mas entendendo agora que eu tinha sido salvo por Cristo, pela fé em Cristo, porque alguém pregou o evangelho para mim. O evangelho puro, não uma denominação, não uma igreja, não nada.
o Evangelho, Cristo Jesus me pregaram. E quando aquele outro cego que o Senhor Jesus cura em João capítulo 8, se não me engano, João capítulo 8, né, ou 9, o cego fala assim, eu era cego, agora eu vejo, porque falam para ele assim, mas esse que curou você é pecador. Ele falou assim, amigo, você é pecador? Eu não sei. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E aí o Senhor se revela realmente quem ele era para ele. Então a pessoa que acaba se convertendo ainda não conhece tudo, mas o Senhor vai abrir o entendimento. É outra parte agora de uma vida que só começou e é para toda a eternidade. É João capítulo 9, né, que fala desse cego, que eu era cego e agora vejo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.